Olá! Esse protocolo que eu vou apresentar hoje é o protocolo de observação. Ele é muito utilizado por nós, psicólogos, numa avaliação psicológica. Então, o psicólogo, ele pode, dentro das outras ferramentas em que ele utiliza, ele pode estar indo experienciar essa vivência na escola, bem como também no contexto familiar, como se fosse uma observação. Essa observação nós utilizamos e é um critério fundamental para uma avaliação psicológica. Então, observar esse sujeito no campo que ele está inserido é de suma relevância. Haja vista que o ambiente também pode, de alguma forma, modificar o comportamento daquele sujeito. Por exemplo, se num ambiente que é hostil, onde existe muita repressão, essa criança ou esse adulto, ele pode, de alguma forma, se sentir retraído. Então, o seu comportamento, ele não vai ser espontâneo. O ato criativo, a espontaneidade, a expansividade, ela pode ficar comprometida, a fim de obedecer certos critérios e rigores do que emana esse ambiente. Então, o protocolo de observação é uma das propostas em que nós psicólogos utilizamos. Então, o modelo de protocolo, segundo Dana, ela vem, seguindo esse modelo, ela nos remete a 10 itens. O primeiro item, ele nos remete o nome do observador. Ou seja, qual que é o nome do observador? O nome do observador é você mesmo, enquanto psicólogo, que você está observando, que o seu olhar, ele tende a ser, digamos, nesse campo de observação, ele tende a ser menos diferente do olhar do outro também. Então, suponhamos que numa perícia, ou bem como também numa avaliação técnica, em que um parecer de um outro psicólogo, ele vai ter subsídio similar, dentro e documentos que sejam similares àquele que foi observado por mim. Eu, Lorena, eu tenho uma observação em que acredita-se que seja similar à observação do outro psicólogo que pode vir também fazer uma contraproposta, uma contra-referência, vamos dizer assim, que seria o próprio parecer técnico, de um outro psicólogo. Vamos colocando dentro dessa perspectiva. Qual que é o objetivo dessa observação? É compreender o comportamento da criança em uma sala de aula. Esse pode ser um dos objetivos. Outro objetivo também a ser levantado, como que esse sujeito ele se relaciona com seus colegas. A criança, ela fica presente, ela participa da aula, seria um outro objetivo. Aí o objetivo vai depender de números, de qual que é a proposta da observação. A criança, ela se relaciona bem com os seus pais, ou o sujeito com os seus pares, enfim, com seus colegas, Então, depende muito do objetivo da observação. A data da observação, mencionando o dia, que é importante, assim também como o horário. A data da observação, ela é interessante, por exemplo, nós estamos numa época de frio, Então, suponhamos que o sujeito, a criança, observada, ela tá de capuz, E isso tá um calor, estrondoso, enfim, bem forte mesmo. E os coleguinhas, enfim, estão sem blusa de frio, tudo bem. Só que aí eu só fico no registro dessa criança. Eu não consigo entender em que estação que ela está, em que ano que ela está. Por exemplo, dentro de
uns sinais aí, de um diagnóstico, pode ser, a presença de roupa de frio, por exemplo, em estação que não, que a criança poderia estar vestindo aí uma regata ou um uniforme da escola. Então, o horário, o dia da observação, ela é importante para que o outro, pensa sempre como um outro estivesse pegando o seu relatório e pudesse, sim, ter fidelidade, seja compreender a mensagem que está sendo dada. O horário da observação, ela também é extremamente relevante, né? Por exemplo, uma criança ou adulto, enfim, um idoso que não comeu o dia inteiro, né? O comportamento de aprendizagem dela, não vai ser tão eficiente, não vai ser tão bom, vai ter um comprometimento, no seu comportamento, no seu pensamento. Assim também como se a criança, ela comeu demais, está, empanturrada de comida, e pode ter que dar aquela moleza, Uma criança que acaba de voltar do parquinho, por exemplo, Então ela está mais acelerada. Então, o horário ele é interessante a gente estar observando, assim como depois, de um dia exaustivo, por exemplo, que um sujeito ele trabalhou o dia inteiro, aí ele vai fazer um teste psicológico, ele tende a ter um cansaço, nessa elaboração, não na elaboração, eu falo dos pensamentos, do raciocínio, e isso pode dar um declínio, um declínio aí para atenção, para concentração, para raciocínio. Então, é importante a gente compreender também e levar em consideração o horário da observação, tá? Um outro requisito que é bem interessante e que, nós psicólogos, nós utilizamos bastante, é o próprio diagrama. Ou seja, o que seria esse diagrama? O diagrama, ele é como se eu estivesse tirando um retrato, Alguns psicólogos, eles tiram a foto, a foto fiel, propriamente dita, do local, em que o outro, ele tem uma percepção, ele tem uma ideia dessa localização, dessa descrição desse ambiente físico. Então, ressalta aos olhos do outro aquilo que você está vendo, Como sendo uma imagem fiel, tentando transmitir que essas informações elas sejam mais fidedignas, ou possível. Assim como também não somente o local, nessa exposição de realidade, mas também aonde que os sujeitos eles se encontram, Os sujeitos, se é o sujeito que está sendo analisado, mais o observador, eu que estou observando, se eu estou no fundo, se eu estou na frente, se eu estou do lado, Quem são as pessoas que estão próximas, Então é importante ressaltar e descrever quem são essas pessoas, os objetos, que estão próximos da criança ou do adulto, enfim, pode ser uma descrição aí do ambiente, pode ser o trabalho, onde, por exemplo, a cadeira, onde o sujeito ele trabalha não é ergonômica, digamos, ela machuca, ou seja, ou existe, é muito obeso, ou é muito magro, enfim, não tem uma adequação, de conforto, onde o sujeito ele possa realizar plenamente as suas funções. Então, acaba tendo um certo comprometimento. Nesse sentido, é importante, frisar também quais são os objetos, Suponhamos aí que tem um parquinho, onde a criança ela está, e nisso tem ferros, expostos, enferrujados, com ponte-agulha, enfim, que pode machucar a criança. Então, ou a parede tá tem buraco, enfim.
Então, todas essas questões, elas são interessantes, né, para, aos olhos do observador, né, lembrando do objetivo inicial da observação. O sofá, enfim, né, lousa, então todos esses aspectos a gente pede, né, para que tenha no relato, no relatório. Não para despreciar né, o, o local, né, ou nem para ressaltar também como algo positivo, mas na perspectiva que quando o outro, né, for no ambiente, ele tem os mesmos dados daquilo que está sendo passado, ou até mesmo se houve melhorias, enfim, né? Então a descrição do ambiente ela é importante. Bom, deixa eu verificar aqui, né, que a gente pode estar passando dentro daquilo que é mais específico, os dados. Então, na verdade, é mais essa observação geral, né, que o observador ele tem que descrever, né, a fim de compreender melhor, né, e ter uma ideia desse ambiente que o sujeito ele se encontra. Lembrando que esse sujeito ele é modificado tanto por questões internas, né, do próprio organismo, do próprio desenvolvimento dele, levando em questões, né, a subjetividade, mas o ambiente ele também é uma perspectiva em que nós fazemos a análise. Então, esse protocolo de observação ele foi extraído por Dana, né? Então, foi uma citação, né, em que se faz de como que deve ser esse protocolo. 1982, tá? É um protocolo ainda muito utilizado. Então, tem outros também, né, que possibilita ter outras percepções sobre até mesmo o brincar, o andar, enfim.